Com certeza já os viste. Caminhões gigantescos empurrando toneladas de neve enquanto tudo ao redor parece paralisado. Mas o que quase ninguém sabe é que não estão apenas a remover neve. Estes caminhões pesam, raspam, espalham, calculam e repetem o processo durante horas para que as estradas não entrem em colapso. Hoje vamos descobrir como funcionam realmente os caminhões limpa-neve, porque o seu design é fundamental para que as cidades continuem em movimento quando o inverno não dá tréguas. Quando pensamos num caminhão limpa-neve, a maioria imagina algo muito simples, um caminhão empurrando neve para o lado. Porém, na prática, um caminhão limpa-neve é um sistema completo de trabalho projetado para operar durante horas em condições extremas. A lâmina frontal é apenas a parte mais visível, mas não a mais importante. A sua forma, o seu ângulo e o seu peso estão pensados para deslocar grandes volumes de neve sem perder estabilidade nem danificar o pavimento. A lâmina frontal empurra a neve, mas também a direciona. Não a levanta, canaliza-a. Por isso possui ângulos específicos, em muitos casos, extensões laterais que permitem limpar mais faixas numa só passagem. Atrás do caminhão vai outro componente fundamental, o espargidor de sal ou areia. A sua função não é derreter a neve instantaneamente, mas evitar que o gelo se forme e que a estrada se transforme numa pista de patinagem. Todo este sistema é controlado com hidráulicos de alta potência. O operador pode subir, baixar, inclinar ou girar a lâmina em tempo real, mesmo enquanto o caminhão continua avançando. Para que tudo isto funcione, o caminhão necessita de tração real, eixos reforçados, diferenciais bloqueáveis e, em muitos casos, tração integral. Estes elementos permitem que o caminhão continue avançando onde um veículo normal simplesmente ficaria preso. E talvez o mais brutal, estes caminhões não trabalham por períodos curtos. Durante uma tempestade podem operar em turnos de 12, 16 ou até 24 horas seguidas, porque a neve não espera e as estradas também não. Agora, pensa nisto, um caminhão limpa-neve avança 50 ou 60 km por hora. O que acontece se a lâmina colidir com uma tampa de esgoto, uma fenda ou uma borda de betão oculta sob a neve? Num caminhão normal, isso seria um impacto brutal. Mas aqui é onde entra um dos sistemas mais importantes do limpa-neve. As lâminas não estão rigidamente fixas ao caminhão. Incorporam um sistema chamado trip, baseado em molas de segurança. Quando a lâmina atinge um obstáculo, a folha dobra-se para trás absorvendo o impacto. No mesmo movimento, as molas devolvem na sua posição original. A lâmina não se parte, não levanta o caminhão e não atira o operador para frente. A lâmina está viva, move-se, adapta-se e recupera. Sem este sistema, cada impacto poderia danificar a transmissão, o chassi ou até causar um acidente grave. E quando trabalhas de noite com visibilidade quase nula, estes impactos não são exceção, são parte do trabalho. E ainda há outro detalhe crucial, o fio da lâmina. Em muitos limpa-neves está feito de carboneto de tungstênio, o mesmo material usado em ferramentas de corte industrial. Extremamente duro, resistente ao desgaste, projetado para trabalhar contra superfícies agressivas. Este fio não está pensado para durar para sempre. Está desenhado para se desgastar primeiro, protegendo a lâmina e o caminhão. Algo que chama bastante atenção é isto. São caminhões pesados de trabalho extremo. Então, por que razão muitos limpa-neves não utilizam caixas manuais? Num caminhão limpa-neve, o mais importante não é a velocidade, é não parar de empurrar. Cada vez que uma transmissão manual muda de velocidade, há uma interrupção momentânea de torque. Na neve, esse segundo é suficiente para que o caminhão trave ou perca tração. Se deixas empurrar, a neve detém-te. Por isso, muitas frotas usam transmissões automáticas de trabalho pesado, como as Allison. Permitem mudanças contínuas, suaves e sem corte de força para as rodas. Estas transmissões mantêm um impulso constante enquanto o caminhão avança, mesmo a baixas velocidades. Além disso, reduzem a fadiga do operador, algo fundamental quando trabalhas turnos de 12 ou 16 horas. E agora um truque pouco conhecido. O sal que vês na parte traseira do caminhão não está ali apenas para ser espalhado, também funciona como lastro estratégico. Esse peso extra ajuda que o eixo traseiro tenha mais aderência, precisamente quando a lâmina dianteira está empurrando neve tentando desviar o caminhão para a berma. Sem esse peso atrás, o caminhão tenderia a patinar ou a ir diretamente para fora da estrada.
Até agora falamos de força, peso, mecânica pesada, mas aqui vem algo que quase ninguém espera. A neve não se remove apenas com força, também se remove com química. Sim, em muitos casos com algo muito parecido ao sumo de beterraba. Durante anos a solução foi simples: sal. O problema é que quando a temperatura desce abaixo dos menos 10 graus, o sal deixa de ser efetivo. Em frio extremo, os cristais não se aderem bem ao asfalto e a reação química torna-se demasiado lenta. Resultado, atira sal e não acontece grande coisa. Por isso, muitos caminhões limpa-neve modernos utilizam sistemas de pré-molhagem. Em vez de sal seco, aplicam sal moura, uma mistura líquida de água e sal. Ao ser líquida, adere melhor ao pavimento e começa a trabalhar de imediato. Mas para temperaturas ainda mais baixas, a salmoura sozinha não basta. Aí é onde entram misturas à base de beterraba ou melaço. Estes líquidos contêm açúcares que reduzem o ponto de congelamento e ajudam a que a mistura continue funcionando, mesmo em frio extremo. Não é que derretam a neve por si só. O que fazem é permitir que o sal continue reagindo quando normalmente deixaria de o fazer. Isto não é improvisação, é ciência de materiais aplicada ao asfalto. E isto que estás a ver não é um erro da câmara. Este caminhão não está a patinar, está a caminhar de lado pela autoestrada. Em algumas zonas, especialmente em autoestradas de várias faixas, um só caminhão pode limpar mais de uma faixa ao mesmo tempo. Como consegue isto? Com reboques de deslocamento lateral. Estes reboques não seguem um caminhão como um normal, têm eixos direcionais capazes de girar de forma independente. Enquanto o caminhão avança, o operador pode deslocar o reboque para um lado ou outro, cobrindo até 3 faixas numa só passagem. Tudo isto ocorre sem perder estabilidade e sem invadir a faixa contrária. É pura engenharia aplicada a um problema muito específico: limpar rapidamente, com menos veículos e menos risco. Para controlar tudo isto, o operador não usa apenas um volante, utiliza um painel de controle cheio de alavancas, interruptores e botões. Dali controla a lâmina frontal, as asas laterais, o espargidor e também a posição exata do reboque. Não parece a cabina de um caminhão, parece a cabina de um avião. Por isso, este tipo de configuração é considerado o chefe final dos caminhões limpa-neve. Nem todos os caminhões limpa-neve são iguais. Nos Estados Unidos usam-se configurações muito distintas dependendo do tipo de estrada, da quantidade de neve e da severidade do inverno. Por isso costumam dividir-se em 3 grandes categorias. Os caminhões médios são a primeira linha de defesa em cidades e vilas. Aqui encontramos modelos como o Freightliner M2, o International MV e o Ford 750. São caminhões relativamente compactos, ágeis e fáceis de manobrar, ideais para ruas estreitas, zonas residenciais e estradas secundárias. Um caminhão deste tipo pode mover várias toneladas de neve por hora e trabalhar turnos de até 12 horas seguidas, especialmente durante tempestades moderadas. Quando a neve é intensa e as estradas são longas, entram os pesos pesados. Modelos como o International HX, o Freightliner 114 SD ou os Western Star 4700 e 4900 estão desenhados para empurrar neve durante horas sem descanso. Tem chassis reforçados, eixos mais robustos, motores pensados para manter toque constante, não velocidade. Em condições extremas, um só caminhão pesado pode mover dezenas de toneladas de neve por turno e operar 16 horas, ou mais com revezamentos mínimos. E depois estão as bestas extremas. Aqui falamos de veículos como os Shoshanshu usados em aeroportos e bases militares, capazes de limpar pistas completas numa só passagem. Ou o Nimog, famoso pela sua tração em zonas montanhosas, pendentes impossíveis, caminhos onde um caminhão normal não sobreviveria. Também entram aqui os caminhões articulados com asas laterais, capazes de cobrir várias faixas ao mesmo tempo. Estas máquinas podem mover centenas de toneladas de neve numa jornada completa e operar praticamente sem parar enquanto a tempestade continua. Nada disto é barato. Um caminhão limpa-neve novo, bem equipado, pode custar entre 140 mil e 500 mil dólares, dependendo do tamanho, dos sistemas hidráulicos e dos acessórios. Se reparares bem, muitos caminhões limpa-neve não são novos. De facto, alguns levam décadas em serviço. E não é por falta de orçamento, é porque tem de durar. A maioria usa motores grandes de design tradicional,
Nada de cifras recorde de potência. O que importa é torque constante e confiabilidade. São motores que podem trabalhar horas a baixas rotações, sem estresse desnecessário. Outro ponto crucial: pouca eletrônica, menos sensores, menos módulos e menos coisas que possam falhar em frio extremo. Quando estás a 20 graus negativos, a simplicidade não é um luxo, é uma vantagem. Por isso continuo usando transmissões automáticas ou, nos modelos mais pequenos, manuais muito robustas. Caixas pensadas para trabalho pesado contínuo, não para eficiência no papel. Mudam quando devem, sem castigar o trem de força. E o chassi de um limpa-neve vive uma vida dura. Golpes, vibrações, torções e toneladas de empuxo constante. Por isso são estruturas reforçadas, pensadas para abuso diário, não para ficarem bem num catálogo. Mas o maior inimigo desses caminhões não é a neve, é o sal. O sal acelera a corrosão como poucos materiais. Ainda assim, estes caminhões continuam em serviço. O segredo: manutenção constante, lavagens frequentes do chassis, especialmente depois de cada tempestade, proteções anticorrosivas, revestimentos especiais e peças desenhadas para serem substituídas. Não se trata de que não enferrujem, mas de que a corrosão nunca ganha batalha.